Olá, Érica, boa noite. Um prazer recebê-la aqui, né? Eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal de casa. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Prazer, eu sou a Érica, sou professora, psicopedagoga e sou mãe do Henrique. Isso mesmo. E professora do Lorenzo, foi professora do Lorenzo. Eu falo que aqui no programa eu só trago pessoas que eu conheço, que eu gosto e que eu reconheço o trabalho imensamente. Você é uma dessas pessoas e por isso que eu quero repartir e compartilhar com os pais que estão assistindo essa experiência com ótimos profissionais daqui da cidade, né? E hoje, Érica, uma das coisas que a gente mais tem procurado e observado nas crianças são as dificuldades durante o aprendizado, né? Muita. E aí é uma coisa que principalmente veio muito da pandemia agora também, já ocorriam várias defasagens, mas a pandemia deixou buracos, né, que a gente vai precisar correr atrás para tampar esses buracos. E hoje as clínicas de psicopedagogia são uma ferramenta extremamente importante para isso. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso e que você falasse um pouco para os pais e para as pessoas que estão assistindo como que as clínicas podem ajudar nessa defasagem de aprendizado que a pandemia deixou aí. Bom, primeiramente eu vou falar que a alegria foi minha ter o Lorenzo como aluno. Você sabe que é um menino de ouro. E clínicas de psicopedagogia, como elas podem ajudar? Elas podem sanar dificuldades que vão ser afetadas principalmente na vida adulta, tirando relacionamentos que hoje não são assertivos, mas nossa, Erika, você foi tão longe, eu estou falando de uma dificuldade escolar, que eu sou especialista em alfabetização. Sim, a clínica de psicopedagogia, ela faz cada ser único, então compreende cada indivíduo. Falo indivíduo porque não trabalho só com crianças, também com adolescentes e idosos. E quando nós sabemos a dificuldade, a gente trabalha, atua nessa dificuldade, sanando ela. Quando não ela é sanada, ela é dirigida para que a pessoa conviva da melhor maneira possível, ou seja, compreendendo o seu próprio eu. Ô, Érica, e a criança dá sinais, né? Como tudo que a criança faz, né? Ela tá ali com os sinais sempre ligados, né? Quais são esses sinais, né? E quando que os pais devem ficar atentos para saber se a criança está precisando de alguma atenção especial? Excelente pergunta, Rafa. Os sinais são na infância. Alguns são mais nítidos, outros não. Um sinal muito importante, a criança não quer ir para a escola. Chega na hora de ir para a escola, ela começa a dar desculpa, ter dores emocionalmente que não são reais. Ela começa a ler com lentidão ou não interpreta o que lê. Ela começa a ter aquela letra que ela não consegue entender, ou a letra espelhada, que é o contrário, em vez de escrever o E, a criança escreve o 3. Isso são sinais específicos de que a criança está com dificuldade e que quem irá ajudar será a psicopedagoga, não sozinha, muitas vezes com uma equipe multiprofissional. Por quê? Porque às vezes eu preciso de uma fono como parceira, às vezes uma psicóloga, às vezes uma TO, muitas vezes uns exames médicos que aí encaminhamos para o neuropsicopedagogo. Ô, Érica, e você, por exemplo, vem de uma brilhante, eu posso chamar assim porque eu testemunhei, uma Obrigada. brilhante carreira dentro da sala de aula. Então você já estava tranquila ali naquele lugar. Quando foi e por que foi que você falou assim, olha, eu quero para além da sala também ir para a clínica? A realidade na sala de aula, hoje, ela demanda um olhar à frente, porque o amor, o convívio em sala de aula, a rotina fez com que eu enxergasse a necessidade das crianças além da alfabetização. Muitas vezes as pessoas falam assim, é falta de esforço, é falta da família, é falta de interesse. E não é, é cognitivo, é motor. Então, essa vivência, esses anos, essa trajetória em sala de aula que fez, que deu esse desejo em procurar, em fazer a clínica. Ô, Érica, e dentro da clínica, vocês têm um método de avaliação? Como é que funciona isso?
Sim, dentro da clínica existe o DSM, que todos os psicopedagogos e os médicos usam para avaliar. Então, a avaliação ela é individual, só que ela é algo que é a nível nacional. Além de eu ter essa equipe multiprofissional comigo, na avaliação eu faço anamnese com a família para saber o individual daquela criança. Vou fazendo os testes para que na intervenção eu atue e pratique apenas o que é necessário para esta criança. Sim, e você falou da família, e eu acho que é essencial, a gente já falou aqui várias vezes com outros convidados que passaram por aqui, sobre a participação da família dentro desse processo de aprendizagem, né? E como que você vê essa participação, como que a família pode contribuir com isso? A família é essencial, porque a família não é fala, a família é exemplo. O filho, ele não faz o que o pai e a mãe mandam, o que eles pronunciam. Eles fazem o que a pai e a mãe fazem. Então, o acolhimento da família, a família estar engajada no tratamento é essencial. A motivação, a autoestima. Porque muitas vezes, como eu disse na resposta anterior, a família acha que é falta de esforço. E não é falta de esforço. E hoje o que acontece com a defasagem que você mencionou da pandemia, às vezes em poucas sessões organizamos, vira a chavinha da aprendizagem do aluno, e o aluno tem uma vida sadia para o resto da sua jornada, falando em alfabetização. E coisas simples que a família às vezes não tem um olhar atento naquele momento, pode gerar o transtorno longínquo naquela pessoa. Sim, então, pessoal, é muito importante, as pessoas às vezes vão falar assim, mas eu já levo meu filho na clínica, eu já levo meu filho na escola, né? Sim. Eu pago aula particular, mas se não tiver essa participação dos pais, realmente vai ficar um pouco mais complicado, né? Eu acho que nenhuma prova de amor é tão grande quanto você estar junto, passando por esses processos, né, Érica? Realmente, e a criança, ela sente a necessidade da aprovação dos pais. É muito importante. Você tem filhos pequenos, qual a importância de um papel que ele lhe dá? Às Sim. vezes na correria do dia a dia, depois o pai vê, depois a mãe vê, e eles chegam na escola no outro dia reportando, tia, eu fiz uma cartinha para minha mãe, para o meu pai, ela estava tão corrida, e ela não viu. Sabe, a criança está ali, apática naquele dia de aula, você vai trazer a criança e pergunta, mas por que você está assim? Uma criança super feliz. Olha a importância da parceria, família e escola, família e psicopedagoga. Por quê? Porque é junto. Então a criança ela quer ser vista, valorizada pelos pais. Inclusive eu deixo cartinhas para o Lourenço, aquele caderno que ele leva lá para você, eu deixei uma cartinha e passou algumas semanas ele não viu, ele achou, agora ele ficou tão feliz. E eu falo que esses pequenos gestos modificam toda a rotina da criança, a confiança da criança, porque a criança tem que ter confiança, né? Uma criança insegura realmente atrapalha muito, né, Érica? Sim, e lembrando que criança, ela está com o cérebro em construção. Ela é uma esponja. Até os 6 anos, tudo que você joga para o universo, a criança consegue absorver. Depois dos 6 anos, vamos perdendo os neurônios, nós já sabemos, e a criança ela tem que ser direcionada. O que você fez? Você deu um direcionamento de amor para o seu filho, e ele reproduz isso. Sim. Nas minhas provas mesmo, ele sempre deixava um bilhete. Semana passada ele fez uma e falávamos sobre cartografias, né? Os pontos cardeais. Ele fez a bússola do coração para mim. Olha que legal. Ele desenhou, a prova que eu entreguei ontem tem a bússola do coração. Então é isso que eu falo, né? É só a gente dar amor que a gente vai receber amor. Nós colhemos o que plantamos. Érica, e eu quero que você agora fale para o pessoal como é que eles fazem para te achar. Meu filho está com um problema, meu filho está com alguma dificuldade. Né? E deixando claro que esse problema que a gente fala não é de uma forma pejorativa, não. Uma forma de, construtiva. Olha, isso é uma dificuldade que todos nós temos, né, em várias coisas. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em matemática até hoje, Érica. Não é fácil. Posso te ajudar, hein? É verdade. Então, olha, quando eu conheci o material dourado, eu falei, nossa, como é que isso não... Na minha época não se trabalhava com material dourado. Sim. E foi realmente uma descoberta
incrível. O ábaco, né? É maravilhoso. É verdade. Então, nós temos dificuldades, todos. Então, seu filho não tem nenhum problema sério com ele. É só uma dificuldade. E aí, se o filho de quem está assistindo ali, a criança, está com uma dificuldade, como que você pode ajudá-la e onde que as pessoas podem te achar? Bom, como eu posso ajudar? Eu vou fazer uma avaliação individual para o seu filho. Então, eu vou trabalhar apenas com o seu filho, sanando essa defasagem, que pode ser algo que ele deixou de aprender, como também pode ser, sim, algo um pouco mais sério, que eu precise de algum profissional. Isso é real e não deixa de ser resolvido, porque é tão gostoso quando você tem o conhecimento. E aonde pode me encontrar? Aqui mesmo na rua Goiás, número 932, na Clínica Santa Clara, no Higienópolis. Muito legal. E você pode também acompanhar a Érica nas redes sociais, onde ela também coloca alguns conteúdos super legais, né, Érica? Sim, como que tá o seu arroba lá no Instagram? @Érica Bortolato. Bortolato com 2 T's? Com 2 T's no final. Então tá bom, já segue a Érica aqui. E vamos fazer uma coisa legal para todo mundo? Compartilha, para que às vezes aquele pai, aquela mãe que está tendo alguma dificuldade com o filho, a Érica pode ajudá-la e ela pode saber que tem vários profissionais em Catanduva que podem fazer a diferença e isso não passa a não ser uma coisa dolorosa para a criança. Né? A Érica, por exemplo, trabalha com ludoterapia também, não trabalha com brinquedos lá. Talvez eu não sei se é esse o nome, né, Érica? O lúdico, ele faz parte da intervenção da psicopedagoga. Por quê? Porque tem que ser uma hora prazerosa para a criança. Então, eu tenho que ter o acolhimento, eu tenho que adentrar nas emoções dessa pessoa com dificuldade para que eu sane essa dificuldade com prazer. Então, não é uma aula maçante, não é, ela vai ficar lá numa aula reforço. Não tem nada a ver. Sim. Psicopedagogia não é aula de reforço, é aula onde nós tratamos problemas de memórias cognitivas, problema motor, são aulas que nós sanamos a dificuldade da criança, o transtorno. Sim. Então, brincar educa e brincar também dá confiança. Dá confiança. Brincar ensina, né? Ensina. Então, pessoal, leva lá a sua criança para conhecer a Érica, a clínica da Érica, que eu tenho certeza que, assim como o meu, o de vocês vai adorar. Ele conta os dias para saber que dia que ele vai na tia Érica. E isso vai fazer, de fato, a diferença na vida do seu filho, da sua criança. Enfim, somente, eu sempre falo aqui, Érica, no nosso programa aqui, a arte, a cultura e a educação é que vão transformar o país, o mundo, né, e todos nós. Muito obrigado pela sua presença, estou muito feliz que você veio aqui no nosso programa, eu sempre recebendo gente que eu admiro, que eu gosto, que são meus amigos aqui. Obrigado e volte sempre. Eu que agradeço o convite e concordo com você, Rafa. Principalmente o nosso Brasil, que é a nossa realidade, ele só será transformado com educação, com cultura. E isso é muito importante, que cada família esteja abraçada com seu filho para uma construção saudável. Eu que agradeço. Mesmo. Então, pessoal, uma boa noite para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus. Semana que vem eu volto com mais arte, cultura e educação. Até mais. Boa noite.